Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos, se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas, se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tira-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele não tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á a 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto.
Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e seu dono não o guardou, Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se romper um fogo, e pegar nos espinhos, e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, paga-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfãos afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo, capítulo 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão, para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria,
para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta, lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás. E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu vos destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão,
para que não te façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses. Certamente, isso será um laço para ti. Êxodo, capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca,
para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho, que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório, de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor na guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas com que serão oferecidas as libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado, e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, também no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. E um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, assim será para os 6 braços que saem do candelabro. 36. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste, o todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofo azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados, todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma à outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira.
Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. A saber, 50 laçadas na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas, uma à outra, assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 covados, e a largura de cada cortina de 4 covados, as 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colseiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima, assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 6 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, como lugares para os travessões, também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho, este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos.
porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Colocarás a mesa fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Êxodo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 covados será o comprimento, de 5 covados a largura, será quadrado o altar, e de 3 covados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também os cinzeiros, para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E a porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco, de tábuas, o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 covados de comprimento. As suas colunas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 covados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados, serão 10 as suas colunas, e 10 as bases destas. Semelhantemente a largura do átrio do lado que dá para o nascente será de 50 covados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 covados, 3 serão as suas colunas, e 3 as bases destas. E de 15 covados serão as cortinas para o outro lado, as suas colunas serão 3, e 3 as bases destas. Também à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 covados, de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador, as suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados, e a largura, por toda a extensão, de 50, e a altura de 5 covados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel,
para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, assim sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras, a primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe, elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança, de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode e não se separe o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração,
quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes as cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo 29. Isto é o que lhes farás para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. E pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação e os lavarás, com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e lhe cingirás o éfode com o seu cinto de obra esmerada. E pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção e, derramando-lhe sobre a cabeça, o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo eles terão o sacerdócio, consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e que enaloças sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial,
é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro e, tomando o seu sangue, o espargirás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, assim ele será santificado e as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos. E isto será para Arão e para seus filhos a porção de direito, para sempre, da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los, e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração, ou do pão, até pela manhã, o que sobejar queimarás no fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os sagrarás. 36. Também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha,
misturada com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para a libação a quarta parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da revelação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado, será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura, as suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geiras, meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze, para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés:
Também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras hin. Disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição, sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica, e galbano, especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas tomarás peso igual. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. 36. E uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Depois disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enche do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício, para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim para trabalhar em todo o ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. O óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo, eles farão conforme tudo o que te hei mandado. Disse mais o Senhor a Moisés: Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho,
certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou, e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ardente ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas, e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, e, moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo,
que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal. Pois eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Assim moderam, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado, para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial, e disse: Quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor, e disse: Ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai pois agora, conduze este povo para o lugar de que te hei dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, por ter feito o bezerro que Arão formara. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, e a Jacó, dizendo: É tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto agora despi os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face,
como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a penha, te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra, e adorou, dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eis que eu faço um pacto, farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma, e todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus.
guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus azerins cortareis. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que quando se prostituírem após os seus deuses, e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. E não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, que abre a madre de vacas ou de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos. E ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus do Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Êxodo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor, todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto.
não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze. Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem ordenado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, e o véu e reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro para a luz, os seus utensílios, as suas lâmpadas, e o azeite para a luz, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes finamente tecidas, para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação, e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. Vieram, tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo todos estes joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, ou peles de golfinhos, os trazia. Todo aquele que tinha prata ou metal para oferecer, o trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para qualquer obra do serviço. E todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres hábeis que quisessem fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E as especiarias e o azeite para a luz, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Trouxe uma oferta todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina.
Também lhe dispus o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo o ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Êxodo 36. Assim trabalharão Bezaleel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moisés toda a oferta alçada, que os filhos de Israel tinham para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim, também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo, as laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas, uma com outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados, as 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram, de madeira de acácia, as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colseiras, unidas uma à outra, assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 debaixo de outra, para as 2 colseiras dela.
Também para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola, em cima, assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões, também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, o fizeram. 36 E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro, e seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriu os seus capités e as suas faixas, e as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra, de uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro, para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor na guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também estes varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se haviam de oferecer as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos,
os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, igualmente no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na haste central havia 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. Também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, o todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas, em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, as suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar o altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar, fê-lo oco, de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional as cortinas eram de 100 côvados, as suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10, e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado,
de um e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata, o revestimento dos seus capités era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze, os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capités, e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Iri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista, e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capités e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar. As bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no lugar santo, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim pelos seus 2 cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenará a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. As quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro,
azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. F. E engastaram nele 4 fileiras de pedras, a primeira delas era de um sardil, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe, eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel, eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhantes a cordas, obra de trança, de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança meteram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, de baixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenará a Moisés. Fez-se também o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto no meio dele, como a abertura de cota de malha, esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também campanhas de ouro puro, pondo as campanhas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenará a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenará a Moisés. Fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo, Santo ao Senhor. E a ela ataram um cordão azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da revelação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro. A arca do testemunho com os seus varais, e o propiciatório. 36ª mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a luz. Também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta da tenda.
o altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da revelação. As vestes finamente tecidas para uso no ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação. E porás nele a arca do testemunho, e resguardarás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás, a ele e a todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca os varais, e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu. E sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois,
colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela Moisés, e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.